Não, vi de medo não. Eu tenho medo, JJ. O caso mais perturbador de todos. Tá, essa aqui é a thumb. É a da Emily Rose, né? Ou é de outra? Não lembro. Venha o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra. É a tua vontade, eu não sei rezar não, os cabas. Não, JJ, pode vir de medo não. Se não for Emily Rose, é outro nome, eu esqueci. Esqueci. Tá, esse é um caso real, tá, rapaziada? Geralmente, quando eu falo sobre algum tópico de terror, tem sempre um ou outro que acha aquilo uma besteira, ou que é tudo falso. E eu não julgo, mas meus amigos... Eu tenho um medo. Imagina, ele vai botar no corte. Se você não achar o vídeo de hoje assustador, você não tem mais alma. Oxe, eu vou fazer... Oh, num rockzão, esse escrimo ia ficar, era foda, tá? Perdoe Deus aí, não joga uma praga dessa não. Meu Deus, meu amigo. Possessões demoníacas, mas não aquelas que falsamente enganam fiéis em grandes igrejas. Eu estou falando daquelas que nos fazem refletir sobre as forças do mal na Terra. É porque o da Emily Rose, acho que é isso, né? Foi inspirada no caso dessa menina. Eu não lembro o nome dessa menina. Não sei se ela é a Emily. Ela já ocorre Mas o nome dela é outro. desde o tempo de Jesus Cristo. E apesar de muitos cientistas as considerarem problemas mentais, há um pequeno detalhe que os intriga e os leva a indagações: a intolerância a objetos religiosos. Mas falou que é mesmo. Por isso, há uma discussão. Muitos dizem que esses problemas mentais são causados justamente pelo demônio que está possuindo o indivíduo, enquanto outros, como eu havia falado, preferem pensar que tudo se trata de um problema mental. Pois bem, o caso que mais exemplifica essas discussões é o da famosa Annalise Mitchell. Ah, o nome dela é Annalise Mitchell. O qual Emily Rose. Ó, até para dar uma lembradinha, né? foi inspiração para diversos filmes e séries de terror. Mas quem assistiu às fitas do Exorcismo sabe que eles são bem piores do que qualquer filme já feito. É verdade, e tudo mano. Olha essas fotos, mano. Deu me livre. o que eu vou te falar nesse vídeo aconteceu de verdade. E vai contar a história dela? Ah, ela era uma menina muito legalzinha. Eu lembro de ter visto sair de noite uma vez, morrido de medo. Faz muito tempo, mano. Alemanha, Tudo começou em meados 1970. da década de 1970 numa pequena cidade da Alemanha chamada Klingenberg. Lá nascia uma garota chamada Annalise Mitchell, A menina aí, normal, rapaziada. Normal. filha de uma família profundamente religiosa. Ela cresceu em meio às tradições e valores espirituais da igreja. Os seus pais eram fanáticos pela religião e a levavam na igreja pelo menos 2 vezes na semana. Mas apesar disso, Annalise cresceu e foi à escola como uma garota normal, sem apresentar sinais de algo terrível que viria adiante. Quando ela tinha aproximadamente 16 anos, estava na escola quando o primeiro sinal de um mau presságio surgiu. Tá, eu não conheço essa história desde o início, não. É bom que o JJ vai contar pra nós. Ela simplesmente desmaiou repentinamente na escola e entrou em um estado de transe. Amado, eu me livre. O mais curioso é que ela não se lembrava de absolutamente nada, meio estranho. Mais tarde, naquela mesma noite, ela acordou seus pais de madrugada dizendo que sentia um grande peso em seu corpo e também tinha feito xixi na cama. Não bastando, esse incidente É 16 anos. ocorreu novamente 1 ano mais tarde, o que levou seus pais a procurarem um médico local, mas nenhum doutor
nenhum neurologista conseguiam achar o problema da garota. Eles, no começo, diziam que não era nada. Embora Annelise tenha visitado dezenas de médicos no decorrer de sua adolescência, a resposta era sempre a mesma. E, infelizmente, a cada mês que se passava, pior a garota ficava. Não, deu meio. Ei, mano. É um caso bem triste mesmo, tá, mano? É um caso bem triste. Isso me lembrou, eu lembro que da pegadinha, a pegadinha não, mano. Da lenda urbana, não tem nada a ver, mano. Mas lembrei, a flor do cemitério. Porque, tipo, era a menina que ia... Era a flor do cemitério ou era a boneca? Não lembro agora, acho que era a flor. A menina roubava uma flor em um cemitério. E a dona aparecia no quarto dela pra cobrar essa flor. Era um negócio assim. Eu sei que era, acho que era ligação. Ou era uma boneca, mas era uma flor, era uma boneca. Mas acho que era, se eu não me engano, era a flor. É, ficava ligando o tempo todinho, mandando ir lá devolver a flor. Sendo que é uma flor, mano. A menina pegou uma flor, cheirou aí, uma flor bonita. Jogou fora, guardou. É uma flor, mano. Ela não ia ficar infinita lá. Aí a menina fica ligando pra ela pra cobrar essa flor. E aparece: ei, Barão, me dê minha flor. A família deu uma caralhada botou uma caralhada de flor no cemitério. Mas ela só queria aquela flor específica. Até que chegou um dia que essa menina nem dormia mais. E aí, mais pessoa não dormir. A pessoa não conseguia nem dormir. E era recebendo ligação o tempo todinho. Annelise começou a experimentar convulsões e Aí, tipo, a pessoa ficava lhe incomodando de uma forma, né? Imagina. ouvir vozes, alegando que demônios a atormentavam. Sua condição piorou ao longo do tempo, e os médicos inicialmente diagnosticaram epilepsia. No entanto, os tratamentos médicos convencionais não tiveram efeito, e a jovem começou a se deteriorar emocionalmente e fisicamente. Talvez a medicina atual possa nos explicar o que aconteceu com ela, mas na época, esse não foi o caso. E com a total falta de opções, a família dela resolveu procurar a ajuda da igreja. Mas infelizmente... Era o que acontecia muito antigamente. Tipo, muitas doenças, o vírus mesmo, a galera acreditava que era alguma peste advinda de demônios ou questão de religião. Era mais questão religiosa mesmo. Já que era uma doença que só chegava do nada sem você saber o que diabo que era, né, mano? É um bicho invisível que ele contamina e você morre. Teve o seu pedido recusado diversas vezes. Nesse ponto, a Annelise que conhecemos já não existia mais. De acordo com testemunhas, Annelise estaria realizando 600 genuflexões por dia. Ela também latiu como um cachorro por 2 dias seguidos, enquanto se escondia por lugares apertados da casa. Supostamente, a garota bebeu a própria urina, comia aranhas e gritava por horas. Musei. De fato, era um filme de terror da vida real. Depois de tanto insistir, um bispo local chamado Joseph Stanley autorizou o exorcismo da garota, com o primeiro rito ocorrendo em 24 de setembro de O triste é porque, se eu não me engano, esse cara... Eu não vou dar spoiler pra você, não, pra quem não viu. 1975. E a parte mais interessante, eles foram registrados. Apesar do fato de que a maioria deles foram arquivados, alguns áudios, fotos e vídeos estão disponíveis na internet. E só os poucos que temos sobre o caso já são mais do que o suficiente. Os tapes do exorcismo são uma das coisas mais bizarras que eu já vi. É bizarro eu não mesmo. vou colocar Tipo, tem até aquela voz demoníaca. todos aqui, porque alguns são até mesmo contra as diretrizes. Mas cara, se você estiver vendo esse vídeo sozinho e à noite... Eu tô sozinho, já tô... Sinto muito por você. As imagens, as fotos. Mano, deve ser bizarro pros pais, tá ligado? Teve um filho, uma filha nessa condição. Durante as pesquisas, eu achei o seguinte vídeo em um site. Penso eu que ele seja verídico, mas não tenho certeza. E se for,
talvez seja a prova do que o que aconteceu com ela não seja somente um problema mental, mas sim algo sobrenatural. Pois perceba que a porta abre sozinha para que ela passe. Aí vai, JJ. A minha não abriu sozinha não, JJ. Como é que faz? E aí, como é que procede? Cara, eu tô gravando isso agora e minha porta abriu sozinho agora mesmo. Não sei se vocês Vai, JJ. conseguiram escutar. Ouviu. Meu Deus. Cara, eu acho que deu pra ouvir, né? Ouviu. Eu espero que tenha dado pra ouvir. Ouviu. Apareceu o Satanás ali botando o olhinho assim, ó. Porque, meu Deus. Cara, isso é bizarro de um nível que eu nunca vi em videozinhos supostamente assustadores do TikTok. Isso aqui é realmente o ápice do terror. Mas calma, as coisas vão piorar. Mas isso aqui é da própria Annelise. Se traduzirmos as fitas para português, conseguimos capturar muitos detalhes interessantes e bizarros, incluindo perguntas que o padre não direciona à menina, mas sim ao próprio Satanás, o qual responde que ali está uma legião de demônios, incluindo Lúcifer, Caim, Adolf Hitler. Aí é foda. Aí é foda. O cara tá possuído por Hitler, cara, que tristeza. Judas Iscariotes, Nero e outros. Essa Uai, mas por que Judas tá lá, mano? Porque, tipo, Judas não é um demônio, mano. Hoje em dia a gente ainda vê ele assim, mas tem que lembrar que ele realmente se arrependeu do que ele fez. Ele se arrependeu. Eu lembro de ter visto um cara falando uma vez, muito foda, tá ligado? Porque depois que ele percebeu o que ele fez, ele tirou sua própria vida e jogou a moeda que ele trocou Jesus pela moeda lá de prata lá e jogou fora, tá ligado? Ele se arrependeu na hora dele. Não, beleza, Leozinho, ele pode estar no inferno. Pode, mas de qualquer forma, eu acho que ele não seria um demônio. sessões de mais de uma hora aconteciam secretamente na casa dos pais da garota, a qual precisava ser contida e até mesmo amarrada, pois ficava muito violenta ao ver os objetos religiosos que eram trazidos pelos padres. Testemunhas dizem que quando a palavra de Deus era mencionada, ou quando o crucifixo se aproximava de sua cabeça, ela ficava mais e mais agressiva e demonstrava pavor ao ver esses elementos. Muitos dizem que isso ocorria porque os demônios tinham medo de Deus Todo-Poderoso ou da palavra de Jesus Cristo. Já outros falavam que o medo desses símbolos seriam referentes a um trauma de infância, devido ao fanatismo de seus pais. Não, mas acho que, porra, mesmo fosse uma doença psicológica, mano. A doença psicológica, assim, mano, tipo, até hoje nunca teve um caso parecido, ou se pá, deve ter tido, né? Mas ninguém não sabe porque nunca tomou a proporção que se tomou. Mas será que seria um problema religioso? A menina era de boa, mano, ficar desse jeito do nada. Essas fitas, por geral, são aterrorizadoras. São horas e horas de gritos, gorgolejos guturais misturados com rosnados desumanos, assim como os demônios, cada um deles tornando-se poéticos sobre os horrores do inferno. Ela ainda revela que aqueles padres não tinham poder sobre ela, pois eram todos hereges e não eram verdadeiros diante da palavra de Deus. O suposto demônio que estava nela revela-se ser submisso ao Criador, assim como está na Bíblia. Ele diz que o inferno está forte e que as pessoas não ligam mais para Deus, e que aquilo era bom para eles. Durante essa parte da história, eu me pergunto, tudo isso seria reflexo dos seus problemas mentais somado com seu criatório religioso? Ou isso seria uma das provas que o diabo realmente existe? Pelo visto, Aí, né? Uma coisa que a gente não tem. isso só vamos saber depois da morte. Ei, fala isso não, boy. Tomara que não exista. Ela também disse durante as sessões que as pessoas são estúpidas como porcos. Elas acham que tudo acaba depois da morte. E continua. E Judas dizendo que Hitler não passava de um boca grande que não tinha voz real no inferno. Ao longo dessas sessões, Annelise Mitchell falava frequentemente sobre
morrer para espiar a juventude rebelde da época e os sacerdotes apóstatas da igreja moderna. Entendi nada. Apesar de ter quebrado por si só seus joelhos, ela continuava Como é? Ah, Mari, deu meio livre. a se mexer e sacudir, e também se ajoelhava constantemente. É como se não sentisse dor. Os medicamentos dados a ela não serviam de nada, e nem mesmo os exorcismos estavam dando resultado, pois ela mesma falava que aqueles padres Eram hereges. eram falsos religiosos. Falsos profetas. Do total, ela passou por mais de 67 ritos católicos e no final ficou irreconhecível, até que em 1976 ela veio a falecer, gerando uma grande série de controvérsias. Os médicos diziam que foi irresponsabilidade dos pais, pois deixaram ela sob cuidados de não profissionais. Os pais diziam que os padres, no fim, não eram santos o suficiente para tirar aquilo dela. Já eles diziam que no final ela tinha recebido as estigmas de Cristo na mão e nos pés, o que significava que ela teria se libertado no final. Ana, mãe da garota, afirma ter visto as mesmas marcas em seu corpo. Ela disse: "Sei que fizemos a escolha certa, porque vi os sinais de Cristo em suas mãos. Ela carregava estigmas. Isso era um sinal de Deus que deveríamos exorcizar os demônios." No final de tudo, seus pais e padres foram julgados e culpados, porém as fitas mostrando que ela mesma se declarava possuída colaboraram para a redução da pena. No final, eles ficaram em liberdade condicional por 3 anos. Nos dias atuais, o túmulo de Anneliese Mitchell tornou-se um local de peregrinação para cristãos que a consideraram uma devota que experimentou sacrifícios Ah, Mari, deu meio livre. Deu meio livre. Deu meio livre. dos extremos para possibilitar a salvação espiritual de muitos. Durante o período de exorcismo e ainda tomando os medicamentos, ela relata que tivera um sonho com a Virgem Maria, que teria lhe dado a opção de ser libertada de seu sofrimento ou continuar seu martírio, para que todos soubessem que o mundo espiritual e as ações demoníacas realmente existem. Anneliese escolheu a segunda opção. No final de tudo, só restou controvérsias, mas eu espero que a sua alma finalmente Pois é, e até os dias atuais a gente realmente não sabe o que diabo é, né? tenha Se realmente é o Satanás. Se ele não tá indo pra eu. encontrado a paz que ela não teve em vida. Que Deus a tenha e que descanse em paz. É mesmo? Cara, que destino ruim da desgraça. Não é, mano? Não é. É porque é aquilo. Dependendo do que for, tanto a doença mental como uma possessão, mano. Meu Deus do céu, que bagulho horrível. É a vida, né? Foda.